No vídeo de hoje, vamos falar sobre o parágrafo para que você possa organizar bem o seu texto e conseguir uma comunicação efetiva. Eu sou Anderson Montalvão, criador do Projeto Escreva. Até agora, nós já divulgamos 21 vídeos no nosso canal do YouTube, procurando sempre abordar questões relacionadas com a redação de textos, principalmente a dissertação argumentativa. Hoje, nós vamos começar a falar sobre a estruturação do texto a partir do parágrafo. O parágrafo é a unidade de sentido do texto. É o elemento textual mais importante, porque os textos são organizados em parágrafos. Nós já vimos em outros vídeos que, normalmente, os textos têm parágrafos de introdução, parágrafos de desenvolvimento e parágrafos de conclusão. O que é o parágrafo? O parágrafo é um conjunto frasal estruturado a partir de períodos que tem um sentido completo. Por isso a gente fala em unidade de sentido. Quando nós organizamos um texto, nós temos o assunto principal do texto e temos, em cada parágrafo, uma unidade de sentido que é um enfoque daquele assunto principal que é abordado completamente. Por isso que quando nós estamos escrevendo o parágrafo, nós temos que ter atenção para não fugir daquele assunto principal que é tratado nele. Porque se nós percebermos que estamos, de alguma maneira, fugindo daquele assunto, significa que, provavelmente, isso dará origem a um outro parágrafo. A grande característica do parágrafo é ser uma unidade de sentido. Temos o seguinte assunto: como diminuir a poluição nas grandes cidades. Um parágrafo poderia ser, por exemplo, para ter essa ideia de unidade de sentido, o impacto positivo dos carros elétricos na redução da poluição. Dentro do contexto desse texto, nós podemos ter um parágrafo que tenha essa unidade de sentido. Vamos abordar a questão do impacto positivo dos carros elétricos. Ok? Entenderam essa questão da unidade de sentido? Vamos ver agora como nós estruturamos o parágrafo. Nós já vimos que o texto é organizado em parágrafos. E o parágrafo é organizado em períodos. O período é um conjunto frasal que pode ser organizado a partir de uma oração ou mais orações, mas que tenha um enunciado completo. Se o período tem uma oração, ele é dito período simples. Se ele tem mais de uma oração, ele é dito período composto. Veja o seguinte exemplo. Auxêncio foi à farmácia. Temos um período simples, porque tem uma única oração, mas eu posso dizer também, Auxêncio foi à farmácia porque precisava de alguns remédios. Então aí eu tenho um período composto, porque tem duas orações. E a oração, ela pressupõe a presença de um verbo. Então, no exemplo, Auxêncio foi à farmácia, nós temos o verbo ir, foi, como núcleo verbal desse predicado e, portanto, uma oração. Quando eu digo Auxêncio foi à farmácia porque precisava de alguns remédios, eu tenho duas orações. Auxêncio foi à farmácia, foi é o núcleo de uma e precisava é o núcleo da outra oração. Então eu tenho um período composto. O importante do período é justamente essa característica de ter um enunciado de sentido completo. Eu falei em orações. O período é composto de orações. E agora a gente precisa fazer uma diferenciação entre oração e frase. Toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Por que eu digo isso? Porque existem frases sem verbo. Quando eu digo que noite fria, é uma frase. Tem sentido completo, mas não tem verbo. Então não é uma oração. Seguindo essa nossa estruturação, a oração tem verbo, tem substantivo, tem adjetivo, advérbio, tem preposição e conjunção.
Veja no exemplo que eu dei, Auxêncio foi à farmácia porque precisava de alguns remédios. A ligação entre a primeira oração, Auxêncio foi à farmácia, com a segunda oração, precisava de alguns remédios, é feita por uma conjunção. Por quê? A conjunção é importantíssima quando nós estamos escrevendo, porque ela faz a ligação entre orações para constituir um período e pode também fazer a transição entre um parágrafo e outro. Já vimos como estruturamos um parágrafo. Agora, temos que ter alguns cuidados quando nós vamos escrever o parágrafo. Primeira condição: para que o parágrafo seja uma unidade de sentido, ele precisa ter uma ideia núcleo, que vai ser uma decorrência do assunto principal do texto, né, e que vai ordenar todo o parágrafo. Ele é que vai dizer se nós estamos fugindo do assunto naquele parágrafo. Como naquele exemplo que eu dei agora há pouco, né, o assunto principal era como diminuir a poluição nas grandes cidades, e o assunto específico de um determinado parágrafo era o impacto positivo dos carros elétricos. Então, a ideia núcleo decorre de quê? Dessa questão do impacto positivo dos carros elétricos. Qualquer coisa que eu diga para desenvolver isso aí no parágrafo, está correto. Se fugir disso aí, está errado. Já passa para um outro parágrafo, é um outro assunto. Então, primeiro ponto, a questão da ideia núcleo, que é que vai ordenar todo o parágrafo. Para que a gente consiga isso, é interessante iniciar o parágrafo com uma frase que identifique essa ideia núcleo. E essa frase nós chamamos de tópico frasal. É a primeira frase, a frase que abre o parágrafo, para justamente orientar a nossa argumentação nesse parágrafo. Todo parágrafo ele tem uma estrutura. Normalmente o parágrafo tem a ideia núcleo, ideias secundárias que vão discorrer sobre essa ideia núcleo e uma pequena conclusão, que é uma amarração do parágrafo. Nem todo parágrafo tem essa estrutura completa. Nós vamos encontrar parágrafos que não têm uma conclusão. Mas, normalmente, numa dissertação argumentativa, essa é a estrutura do parágrafo. Outra coisa, o parágrafo não tem um tamanho definido, mas é de bom tom que ele não seja muito grande. Um parágrafo, para que a gente tenha uma ideia assim, de tamanho, poderia girar em torno de 2, 3 períodos, 4 no máximo, para ter um tamanho razoável. Outra coisa que nós devemos ter cuidado é de não fazermos parágrafos, alguns muito longos, outros muito curtos. Isso é típico do texto literário. Num texto dissertativo argumentativo, nós devemos ter um certo equilíbrio. Então, é por isso que o planejamento, que nós já abordamos em um outro vídeo, né, é fundamental. Antes de começar a escrever tudo, a gente fazer um planejamento geral do texto, para saber o que nós vamos abordar em cada parágrafo e definir esse tamanho dos parágrafos. Outra coisa importante, acabou de escrever o parágrafo, leia-o em voz alta. Por que isso? Porque lendo em voz alta fica mais fácil de a gente perceber se fugimos do assunto, se a paragrafação está correta, se está equilibrada, se ele está coerente e coeso, dois aspectos que nós já abordamos também em um outro vídeo. A estruturação de um texto, escrever um texto para produzir uma comunicação efetiva, é o produto de uma série de conhecimentos. E só a prática é que vai dar condição de nós desenvolvermos a nossa expressão escrita. Por fim, vamos recapitular. O texto é estruturado em parágrafos. O parágrafo é estruturado em períodos e o período é estruturado em orações. Por sua vez, as orações são constituídas de verbos, substantivos, adjetivos, advérbios, preposições e conjunções. Se nós conseguirmos juntar isso tudo, seguramente
Com um bom planejamento do texto, vamos produzir algo que seja inteligível e que vai produzir uma comunicação efetiva. Hoje falamos sobre o parágrafo como um elemento textual com unidade de sentido para que você possa escrever bem e estruturar bem os seus textos, organizá-lo de acordo com o assunto proposto e conseguir uma comunicação efetiva. Se você gostou deste vídeo, curta-o, compartilhe-o com os amigos e inscreva-se no nosso canal. Bons textos!